Mais um DR começando e esse é o primeiro DR Cast do ano. Feliz 2026, que Deus abençoe a sua vida. Eu sou Dani Rosa e eu amo falar sobre saúde física, emocional e qualidade de vida nesse podcast. Você é muito bem-vindo. E hoje a gente vai falar sobre apoio. Sabe, aquele momento em que você está passando por alguma dificuldade, você pensa, eu posso confiar em quem? Em qual empresa? Quem eu devo procurar? E para falar sobre isso, eu tenho 2 pessoas que já fizeram e fazem história no autocuidado, no cuidado com o outro, e tem histórias marcantes exatamente nas suas profissões. E a gente vai ouvir um pouquinho disso. Se eu fosse você, eu não perderia. Seja muito bem-vindo, Kaique Angelin, que atleta para atleta agora, e Selma Ferreira, ela que é a sócia proprietária da Anjos do Lar, que é a MedSad. Sejam bem-vindos. Obrigada. Vocês, estão sempre à frente de coisas importantes e por isso esse podcast é tão especial. Porque, assim, quando a gente fala em coisas, a gente fala em produtos e falamos sobre pessoas, propósitos. E sobre isso, eu trouxe aqui alguém que assessora no momento de dificuldade as famílias, quando passam por um momento em que ninguém imagina passar, que foi o caso do Kaique, que está aqui exatamente por isso. E Selma, conta para mim, antes de você criar a MedSad, antes de pensar em ser anjos do lar, quem era a Selma nesse processo e nesse propósito? Eu sou Selma Ferreira, antes de ser empresária, né, sócia proprietária da MedSad Anjos do Lar, um nome que de glorificar, né, É para se verdade? glorificar. Autoexplicativo, É, né? isso. Eu sou mãe de 5 filhos, né, desses 5 sendo 3 biológicos e 2 de adoção. E com o meu fi um dos meus filhos, com 5 anos de idade, ele teve uma crise convulsiva e ficou por 5 anos aproximadamente numa cama. E ali eu comecei a lutar contra o tempo, lutar para a vida dele. E nessas idas e vindas minha do hospital, eu conheci uma outra criança que a mãe não tinha condições de ficar com ele e ela me deu ele. Ele tinha paralisia cerebral e ele não tinha visão, ele era cego. E eu estava numa dessas em 2009 eu estava com intercorrência com meu filho no hospital. E lá eu conheci essa criança com 11 meses, aproximadamente, que foi em 2009. E o meu filho estava desenganado. E aí lá eu fiz um propósito com Deus. Se ele me desse a oportunidade de retornar, eu levaria o Miguel comigo. Miguel é o nome do seu filho hoje adotivo. Hoje ele não está mais aqui. Entendi. E aí, graças a Deus, Deus me deu mais um tempo com o Vitor. E assim eu fiz. Entrei com o pedido, pedi para a mãezinha, né, que eu admiro muito, né, que a a mãe que abre mão do seu próprio filho para dar ele. Então a melhor adoção veio da parte dela, não foi da minha. Hoje você acredita que a MedSad, Anjos do Lar, te escolheu nesse propósito? Você É trabalha um com esse propósito? propósito, não tem outra explicação. Por tudo que eu passei, que eu vivenciei, eh, eu me buscava muito o porquê de tudo isso, aquilo comigo, né. Hoje eu já trabalho de uma outra forma, eu me emociono muito ainda, mas eu sei que eu tenho um propósito aqui, porque me faz bem trabalhar, me faz bem, atender o Kaique, ouvir a história do Kaique, como tem o José, o João, a Maria. Eu vou fazer uma pergunta para vocês 2, que eu vejo que vocês se conectam nisso. Algo que veio tão doloroso, um processo na vida que fizeram vocês entenderem internamente de uma forma que parecia que ninguém compreenderia. E hoje vocês trabalham e são uma fonte de inspiração para outras pessoas que hoje vocês conseguem perceber que têm ou tiveram o mesmo sentimento de vocês no momento da dificuldade. Você sente isso, Kaique, trabalhando hoje como para-atleta, depois de um momento de dificuldade, você que foi campeão mundial, como atleta e de repente um acidente?
aconteceu, você perdeu os movimentos das suas pernas e teve que se recomeçar. Você sente isso? Primeiramente, assim, eu preciso parabenizar a Selma, porque eu, uma pessoa com deficiência, a minha mãe, ela parou a vida dela para cuidar de mim. A minha mãe esteve do meu lado, em pé, na cama de hospital, dia e noite. E ela falou que ela faria isso quantas vezes fosse necessário, mas ela é minha mãe biológica, ela me gerou, ela, eu nasci dela. E quando a gente vê histórias como a dela, que não era mãe biológica, mas que aceitou um propósito e dedicou a sua vida inteiramente a cuidar. Você vê que é o amor humano, é o amor de Deus. É. Então a gente é através dessas atitudes que nós vemos Deus no nosso dia a dia. Aí as pessoas perguntam, você acredita, como que você acredita em Deus? E aí eu pergunto, como que você não acredita em Em Deus? Deus, Se exato. ele se mostra presente em cada momento de nossas O vidas, tempo todo. através de pessoas que fazem isso, pelo amor humano. E agora, respondendo a sua pergunta, assim, eu acredito que, Dani, eu acho que eu já até falei isso outras vezes, a paraplegia, ela é um luto, ela é um luto. Ela é um luto muito forte, porque você perdeu o que te levava para onde você queria ir. A independência. Exatamente. E perder o acesso a tudo, perder a sua independência, a sua autonomia, é como se fosse tirar da vida de você mas você ainda permanecesse ali para sofrer e ver tudo aquilo à sua frente. Então nós temos que sempre, primeiramente agradecer a Deus que me capacitou para passar por todo esse processo e com toda certeza depois de Deus é agradecer as pessoas que me deram amparo. Porque são esses anjos, como a Sônia é o anjos do lar, e são esses anjos amigos, são pessoas que entram na sua vida, são pessoas que te apoiam, que te incentivam, até mesmo através das redes sociais, que eu costumo falar que não é somente eu que beneficio as pessoas com meus conteúdos que eu crio, eu sou muito beneficiado pelo carinho que eu recebo, pelas mensagens que eu recebo. Isso são coisas que me motivam, isso são coisas que me fortalecem, que mostram que Deus está ali me dando todo o incentivo para eu continuar, porque aquelas pessoas precisam disso, da mesma forma que eu precisei. E se não fosse o amparo das pessoas à minha volta, eu não teria conseguido. Quantas vezes, na calada do dia, em um momento inesperado, eu lembro que eu recebi a mensagem sua. E eu te falei isso outras vezes. Você não sabia, mas você foi várias vezes força para mim, porque receber a sua mensagem, e não só a mensagem, mas o carinho que você transmitia através da mensagem. Um carinho de cuidado, não de uma pessoa que só tá passando, e aí, como que você tá? Não, por educação. Não, você realmente estava preocupado, você sempre falava sobre Deus para mim, em vários momentos onde eu mesmo estava desacreditado. Então foram esses anjos, vários anjos, um em cada em seu lugarzinho, da sua forma, do seu jeito, como filho da Selma, o Henrique foi um anjo para mim também, em voltar e me procurar. Nossa, Então, até arrepiei, gente. Eu arrepiei porque o nome é forte, Anjos do Lar, e eu sinto isso que o Kaique acabou de falar. Você criou uma empresa chamada MedSad, Anjos do Lar. Esses anjos são os anjos que já se foram, os anjos celestiais e as pessoas que são usadas como protetores das pessoas aqui. Porque nesse momento da dificuldade, eu sei, porque minha mãe também passou por um processo, inclusive eu fui na sua loja, e assim, é um momento que você está vulnerável. Muitas vezes você acabou de ter a notícia e alguém falou assim: corre lá, pega isso daqui, faz isso daqui, e você chega perdido. Você chega assim, desorientado com a notícia, desorientado com o que está acontecendo, e de repente vem alguém te atender, e essa pessoa é uma pessoa que está pronta. Sabe, com resiliência, aquela pessoa com empatia. E você ter passado por isso, você sente que esse propósito é que criou e hoje sustenta a MedSad, Anjo do, Isso, do Lar. isso. Foi dado o nome nos meus 2 anjinhos, que hoje já se foi, né, mas que está presente todos os dias em cada fala, eu me emocionei de novo. Mas não tem como, né? É muito bonita a sua história. Muito bonita. E como que conecta, né, com Kaique, certeza. assim? Como conecta o propósitos? Eu acredito muito nisso. Hoje o que me dá força
Depois que os 2 foram, foi a segunda adoção em 2016, que hoje a minha luta é constante. Só para você se recompor um pouquinho, o pessoal pode estar perdido um pouco. A Medsad, ela trabalha com tecnologia, né? Então ela trabalha com venda, aluguel de aparelhos, hospitalares e, muitas vezes lida com essas pessoas que ela esteve no lugar, que ela precisou num momento de dificuldade, por isso que a gente percebe tanta, empatia, emoção, porque eu percebo que todo dia de trabalho é se conectar com aquela mulher que passou por tudo isso até aqui. E tem que ser muito Tem forte, que ser né? muito Pô, forte. você sofreu isso por muitos anos e você ainda vai lá e lidar com isso, encara, porque a gente, como seres humanos, somos tão egoístas, queremos fugir da situação. E Exato. você encarar isso Às em vezes prol de ajudar as pessoas, às vezes fugir de nós de mesmos, a nós gente quer, mesmos. né, fugir disso, fingir que não aconteceu, passar por cima, É mais e fácil, né, é Dani? mais fácil. Igual você, que pegou a sua dor, né, e teve resiliência nela, mas daqui a pouco a gente fala, pode continuar, Cel. Então, aí hoje eu tenho a segunda adoção, né, que é da Andressa. Ela tem paralisia cerebral e é autista. Eu adotei ela em 2016, após a passagem do Miguel em 2013 e do Vitor em 2014. E aí, meu mundo desabou, eu não tinha o que fazer, que eu vivia em torno deles, né. E aí, eu vi que eu vim para isso, não tem outro jeito, Não tem explicação, não né. tem. Aí e fazer para outra pessoa não é a mesma coisa que você fazer. E o Vitor, ele deixou um legado, né, eh, o cannabis, por exemplo, ele, a nível de Brasil, ele foi o segundo que conseguiu o cannabis por liminar. E no estado de Mato Grosso, em 2014, ele foi o primeiro. A gente conseguiu a liminar num dia e ele faleceu no outro. Hum, Hoje, ver o tratamento com cannabis, isso me dá muita força, Outro propósito, né. me dá muita força. Então, assim, eu acredito que ele veio e cumpriu a missão dele aqui, da qual eu conheci o Miguel, da qual eu conheci a Andressa e da qual eu me fortaleci como mãe, como esposa, mulher, amiga, de me doar. E doar, eu vi o meio do trabalho, porque só fazer, fazer não ia resolver, eu tinha que trabalhar, porque o trabalho faz bem. Uhum. E a loja, ela me faz muito bem. Ela conversar, ouvir histórias, então assim, cada dia é uma vitória, Cada dia uma vitória. Eu imagino. cada dia. E é o que o Kaique falou aqui, ao invés de correr, você correu para os braços, Isso. aonde você consegue abraçar outras pessoas. Cada dia que eu consigo atender, que o cliente sai dali com os equipamentos conforme a necessidade dele, e que ele fala: "Eu te agradeço, você é um anjo mesmo na minha vida. O que você está me orientando, eu não consegui essa orientação. Então estar aqui, sair daqui dessa forma, com os equipamentos que eu vou precisar, é gratificante. E a forma que vocês atendem aqui dentro, não é só eu tenho toda uma equipe, né. Eu tenho um esposo que está do meu lado e nas minhas adoções, está no meu trabalho, está na minha vida. Eu tenho os meus filhos, tenho a Yasmin, que é filha e sócia minha, que é o meu braço direito, tenho uma equipe, né, um time que hoje os que trabalharam, que saíram e os que hoje estão lá comigo. São todos estão todos aprendendo, eu aprendo com eles, eles aprendem comigo. Eh, porque nós trabalhamos correndo atrás do dinheiro, correndo atrás de sair mais cedo. Não, eu não quero correr, eu quero fazer acontecer. Você vive Eu o vivo, trabalho. eu Aham. vivo o trabalho A e me história do faz trabalho. muito bem, muito bem. Eu acho que eu acredito que trabalhar com o que a gente ama é exatamente isso, porque hoje está muito na moda falar: "Ah, a gente faz um tratamento humanizado, aqui é humani", o que que é humanizado? Para mim é onde a gente coloca
paixão, emoção, sentimento, aonde a gente coloca empatia. Então, quando a gente fala sobre trabalho humanizado, é entender que cada pessoa que nós tratamos é um ser exclusivo, com dores diferentes um dos outros. E esse é um dos seus propósitos lá dentro da empresa, que eu já percebi, e é o que você passa para os seus funcionários também. Sim, E, Kaique, no seu momento de dificuldade, que foi é tudo novo, igual você disse, é um luto, morre literalmente uma pessoa e renasce você é um outro Kaique. Você não é o mesmo Kaique. E você é um Kaique muito melhor. Você é uma pessoa muito melhor. E eu percebo assim, a garra que você tem hoje é muito mais. Só que isso, olhando de fora, parece um motivacional simples, mas naquele momento da dificuldade que você se reconstruiu, o quanto isso, agora a gente está olhando o outro lado, o quanto isso for importante, tanto o apoio das pessoas, quanto aparelhos, o que que eu vou precisar, o que que eu tenho que usar, e a partir de agora, antes você era independente com as suas pernas, e agora você se vê precisando de apoio material e pessoal. Tem. Pra gente falar de pessoas igual como a Selma é, o trabalho dela faz, nós temos também que tomar muito cuidado, porque não são todos assim. Eu passei umas situações muito complicadas no início, porque nós sofremos um certo assédio pelas clínicas de equipamentos, as lojas, também as clínicas de fisioterapias. Quando a Hum. gente sofre um acidente, dentro do hospital, você está naquele momento ali que você não está nem entendendo tudo que está acontecendo e você sofre um certo assédio. Você está fragilizado, a sua família está fragilizada e principalmente nossas mães que estão dispostas a fazer qualquer coisa. Uhum. Se alguém chega e fala: "Ó, eu tenho algo que vai ajudar o seu filho, que ele pode voltar a andar", elas gastam o que não tem. É verdade. Então, assim, eu sofri muitas situações de pessoas que me instruíram da forma errada, que fizeram eu comprar coisas totalmente desnecessárias, sabe? Coisas que, assim, que hoje eu olho assim e falo: "Meu Deus". Por isso que é um dos motivos também, é uma das coisas que me motivam a trazer conteúdos nas redes sociais, mostrando a verdadeira realidade da vivência, para as pessoas não caírem nas mesmas situações. Então, ter esse amparo é primordial de pessoas que fazem o mesmo trabalho do dela, porque tem também as pessoas que fazem um trabalho ao contrário, A parte entendeu? A capitalista, né, parte do exatamente. consumismo, de incentivar isso, e também a gente sabe que tem toda uma logística por trás da né, mas não vamos falar Exato. disso, vamos falar do propósito, e aqui a gente está fazendo indicações boas também. Sim, exatamente. E assim, aí partindo para o outro lado, né, a questão desses materiais, dos materiais corretos que a gente precisa para uma boa ali reabilitação, principalmente nessa parte aguda ali da lesão, que é o momento ali que você precisa, independente de você ter uma lesão incompleta ou completa, no caso que é a minha, que já tinha ali o diagnóstico de que era permanente, né, mas que a gente fica na esperança com toda certeza, mas algumas coisas são extremamente necessárias. Então tem os melhores equipamentos, as melhores qualidades, é primordial, mas que tenham empresas também como essas, humanizadas, como você Uhum. mesmo disse. Que coloca o propósito É, e a emoção. exatamente. Então, Anjos do Lar teve a ver com tudo isso que a gente falou, né? sim. Com eu tenho uma missão, né, Deus me deu uma missão, né, e através disso, desta situação, né, eu eu vejo como um propósito. E tudo aquilo que você faz com amor, que você gosta, faz bem para mim, que eu preciso estar bem, né, então me faz muito bem. E Fortalecer os outros te deixa isso, bem. me faz bem. Para as pessoas entenderem o acesso que você tem às pessoas, ao público, quais hoje são os produtos e serviços que vocês oferecem lá dentro? Olha, nós trabalhamos com cadeiras de roda, cadeira de banho, andador, muleta, guincho de transferência, maca, a parte ortopédica, a gente abriu agora nós abrimos agora em novembro, a parte ortopédica, Até colchões, né? colchão pneumático, colchão caixa de ovo, concentrador, eh, na parte de BIPAP, CPAP, nós temos os parceiros. Então, assim, nós estamos conforme o cliente ele
vê e pede para mim, ele fala: "Eu preciso disso, se eu não tenho, eu vou atrás, eu vou Uhum. buscar", eu procuro participar da feira hospitalar todo ano, buscar tecnologia, novos, equipamentos, eh, inclusive chegou para minha filha, pra Andressa, que chegou um elevador para ela e uma cadeira de banho, que nós aqui não temos. Ela é importada, né, e chegou para ela, é um elevador que pega ela na cama, pega ela no chão, que, põe ela para caminhar com o Slink que ela usa, que vem o Slink dentro desses elevador, que O que é pode ser o Snick? o Slink é um Slink? Slink, ele é uma tela que ela pega e você coloca, como se fosse o guincho de transferência, mas o nome é um elevador. É Entendi. diferente do guincho de transferência, porque o guincho, ele só pega na cama e coloca na cadeira, né. E o elevador não, o elevador ele faz todo esse trabalho. Inclusive na UTI, para pegar o paciente acamado, aquele paciente que é tracostomizado, que está em ventilação mecânica, que precisa sair para fazer uma ressonância lá embaixo. Ele pega o Sling, ele é deitado, ele pega o paciente deitado e transfere para a maca. Não precisa colocar no lençol, não precisa colocar uma maca do lado e puxar. Ele Uhum. faz tudo isso. E aluga também? Não. Não, eu tenho para Para minha sua filha, filha, né, entendi. eu estou trabalhando para me importar. Importar para ter um custo melhor aqui para nós, entendeu? Nós, cuiabanos, mato-grossenses, todos nós merecemos, mas eu estou batalhando para trazer para nós aqui. Trará. Fé Eu nisso, tenho fé. trará. Eu também É tenho. tecnologia, coisas que tudo Solução. porque todos esses equipamentos, Dani, ele vai ajudar tanto o cuidador, como o Kaique falou, a mãe. Sim. Nós mães, nós pegamos muito, é um peso ao cair, né, o medo de derrubar, que já está numa situação, né, frágil, Debilitada. né, então assim, o problema na coluna pode vir a acontecer de tanto pegar o peso, a gente acaba não aguentando. E E até mesmo se for um profissional da área de saúde, que é o cuidador ou técnico de enfermagem, ele ajuda muito, ele é outra vida. É menos atestado, eu falo que é menos atestado, é menos doença. Nós temos que investir na saúde, nós estamos investindo na doença, e está uhum. errado. Nós temos que tratar a saúde, né. Então, assim, tem tecnologia para isso, né. Nós temos aparelho celular aí iPhone 17, como nós tem um elevador que substitui um guincho que pega um paciente dentro de uma UTI acamado. Em breve, Em breve, a na Anjos do Medside. Lar vai ter. Sonho. É um sonho. E ele E vai se tornar realidade. falando em grandes conquistas, né, porque essa é a expectativa, chegar nesse ponto, já tem tantos produtos, tantas, coisas que estão disponíveis à venda e também ao aluguel. A gente tem que falar de uma grande conquista, não uma, como várias conquistas. Você, depois que se posicionou mesmo, levantou e falou: "É isso a minha vida e eu vou ser um vitorioso, vou competir", e se tornou aí campeão, 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 campeão. Estão aqui as medalhas que Kaique conseguiu desde 2024, Verdade. 2025, o último podcast em que você esteve aqui, amigo, você estava para ir nesse daqui de Abu Dhabi, né? Sim. E esse aqui, como foi? Conta pra gente a trajetória das suas medalhas, suas Bom, conquistas. teve o Grande Slam que eu tinha participado no Rio de Janeiro, que foi o meu retorno, né? É Que eu verdade. fui a medalha de bronze e ali mesmo eu ganhei até o convite do Sheik para ir para Abu Dhabi novamente. E aí foi esse Mundial 2024 que eu fui medalha de prata. Aí este ano de 2025, já iniciando o ano, eu retomei as competições de atletismo, que também tive algumas medalhas durante essa trajetória. Recentemente fui Orgulho, né? campeão brasileiro de dardo, disco e peso, fora várias, acho que mais ou menos umas 10 medalhas eu conquistei no atletismo paralímpico e terminei o ano no top 6 nacional, inclusive do ranking. Esse eu não estava sabendo. Terminei o ano entre os top 6. E aí, fora isso, no jiu-jitsu, eu fui campeão sul-americano ano passado e fui medalha de prata no Mundial Paralímpico na Tailândia e no Mundial Profissional em Abu Dhabi. E agora vamos em busca da medalha de ouro, né? Essa daqui foi a última, que Essa daqui também foi é a última, de 2025. 2025 Essas Abu Dhabi, duas né? aqui foram as duas últimas medalhas, que foi Tailândia e Abu Dhabi. Aí a próxima agora, tem alguma competição Próxima prevista? competição é o Campeonato Brasileiro que acontece em abril.
Vai acontecer em abril no Rio de Janeiro, que é o primeiro campeonato do ano. Aí tem um campeonato mundial que vai ser em Roma, na Itália, no final de outubro, e depois o profissional em Abu Dhabi novamente, nos Emirados Árabes. Estamos aqui à disposição, tanto o podcast Daniela Rosa quanto a Selma, Anjos do Lar, à disposição, né, Selma, de estar Sim, aqui Certeza. sempre. Nós estamos aí, apoiando sempre. apoiando sempre. Somos parceiros agora, né, Com Kaique? certeza. Agora, vamos falar um pouquinho, Selma, dessa parte do que é necessário mesmo. Já teve caso, não é, a intenção não é gerar polêmica, mas assim, já teve tiveram casos da pessoa chegar com muitos produtos que não seriam necessários para compra, assim, e vocês orientar, falar, vamos começar assim, e aí depois vocês voltam. Como que funcionam essas orientações? Sim, quando o cliente chega e eu procuro saber o histórico, né, o paciente, o diagnóstico, a idade, né, para poder orientar. Tem muito equipamento que hoje eu teve um cliente que eu falei com ele por telefone, ele falou que o produto que estava sendo divulgado não não era aquilo, entendeu? Aí eu expliquei para ele, eu falei: "Olha, você tem razão, né", porque o cliente tem razão, Uhum, e eu falei com ele: "Você tem razão", expliquei para ele o meu lado, né, porque o que ele está falando eu vou ouvir e eu vou responder para ele, porque eu penso do mesmo jeito que ele. Quem fabrica não pensa em nós, entendeu? Não pensa da necessidade. Eh, Cada caso é um caso, entendeu? Então, assim, entendi. se eu tô com um paciente, vamos citar lá minha filha, a Andressa, que tem paralisia cerebral, tem 15 anos e ela é autista. A Andressa, ela tem o controle de tronco, mas ela não tem equilíbrio, Uhum. né, ela fica sentadinha, ela não precisa de um encosto de cabeça, ela fica. A cadeira de transferência não atende ela, como ela não atende um idoso que teve um AVC, né. Vamos pegar um idoso lá de 84 anos, 90 anos, ele teve um AVC. E ele não tem o controle, ele está em fase de tratamento, né, de recuperação. Então aquela cadeira de transferência não vai atender ele, igual mostra no vídeo, porque o vídeo é feito com uma pessoa que não tem nenhuma deficiência, Uhum. Isso é uma pauta entendeu? polêmica que eu trago Então assim, diariamente. eu vejo muito isso, e eles questionam, eu falo: "Ó, eu já chamei o fabricante, já conversei, veio dentro da loja, eu expliquei, pediu para mim fazer a carta, fazer o documento, levar, eu fiz, mandei, tô aguardando até hoje, né, um dia de Uhum. cada vez. Acredito que amanhã resolva, A né, palavra humanizado que nós estávamos entendeu. falando. Então, assim, tem muito, essa questão de querer levar algo, e só que eu não consigo estar o tempo todo dentro da loja, igual Uhum. aconteceu hoje. Se é eu que abordo, eu busco extrair tudo do cliente para ele não levar nada que não for atender ele, E o você tem mais paciente. experiência e autonomia, querendo ou Sim. não, dentro da loja, Tenho. né. Aham. É, É mas mais Mas eu acredito, Dani, que seja muito. Você sabe o que que falta hoje, na verdade, nos hospitais, nos lugares que a, na própria prefeitura, nas cidades, falta alguém que vive a deficiência. Falta a vivência. Por que que ela tem esse pensamento e essa empatia? Porque ela vive. vivência, Porque ela tem a vivência. Eu exato. acredito que falta muito nos hospitais, inclusive, para conversar com as enfermeiras, para conversar com os médicos, pessoas com deficiência. Uhum. Por exemplo, eu sou uma pessoa paraplégica, eu tenho toda a experiência que eu posso chegar lá hoje e falar para eles: ó, quando a pessoa se acidentar, vocês não podem sugerir para comprar isso, 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 e isso, que não vai servir para nada. Uma mentoria, né. Exato, fizeram coisas, a gente comprar coisas absurdas, mas não é culpa deles, é uma falta de treinamento que eles têm. Coisas absurdas que hoje eu olho e falo: meu Deus, nós gastamos tanto dinheiro com aquilo que não servia para mim. E não serve. Sim, A gente começa a aprender. Então falta essa vivência para ter, precisa existir a vivência para ter a empatia. é isso que eu ia perguntar agora, pontualmente, no seu caso. O que você, viu que fez toda a diferença mesmo na sua reabilitação? Quando eu tive a vivência com pessoas, outras pessoas com deficiência lá em Brasília, no Sara Kubitschek. Porque lá eu tive vivência de conversar com várias pessoas de várias lesões diferentes e entender o que era cada lesão. Entender o que era cada funcionamento e quebrar muitos rótulos que tinham na minha cabeça. Uhum. Como quando os médicos falaram que eu não poderia usar uma cadeira monobloco sem proteção lateral e que eu não teria um controle de tronco de uma pessoa com lesão baixa, porque a minha lesão é aqui na altura do peito, que eu não poderia levantar as mãos, que eu não poderia
balançar os braços, porque eu não tinha controle de tronco. E hoje eu provo que isso é o contrário, que são tudo rótulos, desde que a gente treine, se dedique e faça o que tem que fazer. Acredito nisso também. E a parte do apoio de ter pessoas que façam essa gestão por você também, né? Que Sim. muitas vezes você tá ali num processo tão debilitado que você tá se ocupando e entender tudo enquanto a mãezinha, o pai, o responsável é que tá correndo atrás da assistência, como que vai locomover, como é que vai tirar da cama, como que vão fazer as coisas. E parabéns, Selma, pelo seu trabalho e que história de vida você tem. Então, assim, obrigada por compartilhar. Eu sei que não é fácil, mas não é fácil de falar porque é uma dimensão muito grande. Você contou aqui de uma forma muito resumida, É. né? Vou passo a passo, eu choro o tempo inteiro. É, muito resumida. Eu tô trabalhando esse lado porque atrás dos bastidores é mais fácil para mim. Eu atendo muitas mãezinhas que pedem, né, que sabe da minha história, que me conhece, eu oriento muito, né. Quando chega até a loja querendo comprar algo, por exemplo, e eu vejo, quando eu faço aquele levantamento todo e eu vejo a situação, eu já falo dos direitos. Eu falo: "Isso aqui é um direito do seu filho, isso aqui é feito dessa forma, é assim, você tem direito a isso, aquilo e isso". Uhum. Aí, lá no CRIDAC tem essa cadeira, é um direito seu, entendeu. E aí: "Ai, mas eu não consigo". Aí eu falo: "Você tem que ir com o laudo do profissional fisioterapeuta, fonoaudiólogo, terapeuta, com a equipe multidisciplinar, ela tem que fazer toda essa avaliação". Eu oriento elas, busca essa avaliação, pega para o médico que atende o seu filho, leva para ele, aí é um conjunto, entendeu. Se existe a necessidade, tem o direito. Então eu até dentro do meu trabalho, eu procuro orientar as mãezinhas. São várias mães, né, que precisa dessa orientação, e eu dentro do meu trabalho eu acabo fazendo isso também. É, eu ia perguntar o grande diferencial da Medsad Anjos do Lar, mas eu acredito que dentro desse podcast não será preciso ser falado. Que inclusive, recentemente eu tive o segundo episódio da minha cadeira quebrar. Quebrou um certo dia, eu fui encostar e perdi quase caí. Ela quebrou esse encosto aqui. E assim, aí a Selma entrou aí eu aproveitei o momento ali, fiz um vídeo já soltei um marketing, fiz aquele Aham. movimentação ali nas redes sociais, porque eu Contando que mostro realmente tinha a minha acontecido. realidade, né? O marketing da minha vida, né? Que é uma É, realidade. exato. E aí, Inclusive, patrocinadores, tá? Que queiram investir no marketing da vida de Kaique, que não é qualquer vida. É a vida de motivação diária. É o que eu falo, gente. Quer motivação, segue Kaique. Porque no dia que você não quiser treinar, você vai treinar. No dia que você achar que você não vai vencer, você vai perceber que você vai vencer sim. E o quanto a força não é do pensamento positivo, é da fé em si mesmo, em Deus, move montanhas. com toda certeza. E aí, você entrou em contato? Então, não, e aí a Selma me ligou. A gente já conversava, e tudo, ela me ligou e ela falou, Kaique, qual que seria uma cadeira ideal para você? Aí eu falei para ela, Selma, meu sonho de consumo, por sonho pelo seguinte, existem cadeiras que elas te oferecem melhor autonomia porque elas são feitas 100% sob medidas, Olha, 100%, inclinação, tudo, a distância do seu braço até a roda, que melhora o toque, melhora a autonomia, e são materiais feitos de titânio. Ou seja, por que você quer uma cadeira dessa, Kaique? Porque o meu estilo de vida, ele é um pouquinho... movimentado, né? cheio de compromissos, viagens E internacionais. eu trago, assim, uma realidade, porque o mundo não é acessível, isso a gente já sabe, não vamos entrar nessa pauta. Então, eu desbravo esse mundo que não é acessível e mostro para as pessoas que mesmo sem acessibilidade a gente pode viver. Sim. E nisso eu precisava de uma cadeira que acompanhasse o meu estilo de vida. E a gente conversando, aí ela falou, Kaique, por que você não tenta pelo Estado? Aí eu falei, não, no Estado já existem as cadeiras padrões que eles oferecem, que inclusive falam que é sob medida, né? Mas não são sob medidas, elas são tamanho padrão, 40, 42, 44. E aí a Selma falou pra mim assim, não, vamos tentar, eu tenho os caminhos, que foi inclusive a que ela comentou sobre a filha dela. Então assim, é uma cadeira que custa, aqui no Brasil, 70 mil reais. Fora do país é uma cadeira que custa 30 mil reais. Quando é vendido no Brasil, a marca é vendida no Brasil, 70, só pra você ter uma ideia, é mais do que 100%. Que é uma das coisas que eu vejo que ela bate muito na tecla, que é de
Não pode. Os melhores materiais têm que ter um preço acessível dentro do nosso país. E, na verdade, não tem. É um preço sobre a importação muito alto, que aí fica inacessível. E a gente acaba caindo nas marcas que são nacionais, que infelizmente não traz a qualidade necessária. Por exemplo, a minha cadeira tem menos de 2 anos e ela já quebrou 2 vezes. Aí eu penso, e se numa dessa que eu tô lá na Tailândia lutando o Mundial, minha cadeira quebra? O que que eu ia fazer? Se uma Misericórdia. dessa eu tô numa palestra, o que que eu ia fazer? Se eu tô numa viagem sozinho, porque eu viajo sozinho. Sozinho. Então é por esse motivo que eu busco uma cadeira. Não é pelo preço, não é por ser a melhor do mercado, não. É porque eu sei que é Ela uma vai te cadeira que vai me atender. atender. Vai atender porque ele é um atleta, ele usa a cadeira pro dia a dia, é baque, é contínuo. Não, e assim, a gente tá falando Até as sobre... nossas pernas que a gente usa, a gente tem que ir lá e calibrar, né? Fazer uma. A cadeira é a perna dele, é o ir e vir dele. Eu fiquei metade É do ser dia, o Dani, deitado na cama, enquanto o pessoal foi levar a minha pra procurar um lugar pra poder soldar um alumínio. A referência que eu ia falar é que buscou-se a independência através dos aparelhos, né, da cadeira. Houve essa independência e aí pode parecer às vezes para quem está assistindo, mas assim, ao quebrar uma cadeira, quebra-se a independência daquele momento. Tinha compromisso, tinha uma agenda, tinha coisas para fazer e vai saber como você foi soldar a sua cadeira. Mas e aí, se você estivesse E se fosse um viajando? sábado? E se fosse um sábado? Exatamente. Então, assim, Ah, eu tava. Ele ia ligar pra Selma. Eu durei que eu Mas estava ele lá não na tá Barra do mais aqui. Garça. então, isso Então, é ele outro tá ponto. Ele aqui. estava em Barra. Hoje, a Anjos do Lar atende estado todo ou só Cuiabá? O estado. O Nós estamos estado? atendendo dentro do estado. Já. Que ótimo. Aí, Isso é bom. isso é ótimo. É, mas de toda forma eu ia ter que esperar Demora uns muito. 2, Demora uns pra 5 chegar. dias pra chegar lá, porque aí depende de Transportadora. transportadora. Ou Mas seja, nós atendemos. Mas no caso dele, que é uma urgência, é transportadora. e literalmente, tá? Eu transportadora. tive que cancelar toda a minha agenda. Ah, com certeza. Não tem como. Toda a minha agenda. Por isso Produção que eu de falo que ele conteúdo tem que também, ter tudo que... duas cadeiras andando junto com ele. Todo Ele tem que- cadeirante que eu conheço, usuário de cadeira de rodas, na verdade. usuário de Não concordo, mas é a nova nomenclatura. Vamos lá. usuário corretor. Uma boa e uma que vai quebrar o galho se essa quebrar, que essa boa quebrar. Exato. Toda pessoa, eles têm duas. Eles sempre têm duas. Tem que ter duas. Sempre tem duas. E a cadeira, ela tem que ser direcionada ao paciente conforme o diagnóstico dele. Não Pode atrapalhar mais. Seria isso, não? por exemplo, eu recebo cadeira para doar. Se eu tenho uma cadeira, eu quero doar. Eu não pego. Por quê? A cadeira, para ela ser doada, às vezes você vai achar que você está ajudando e você não está ajudando. Dependendo do diagnóstico do paciente, você vai prejudicar. Prejudicar? Isso. Como? Se eu tenho, por exemplo, a Andressa, vou falar do exemplo da minha filha, né? Ela é uma cadeira sobre medida, ela tem que ter, o encosto ele tem que ter para colocar ela, né, de forma adequada, a postura, o pé, a forma do pé, conforme ela fica com o pé, dentro da cadeira tem que ter, no meio da cadeira tem que ter chama-se cavalo, para ela fazer a abertura da perna, para não fazer atrofia no femoral, entendeu? Então, cada paciente, no caso dele, é uma cadeira que não pode ter laterais, porque ele tem independência, né? Ele tem a sua própria, ele se transfere da cadeira para a cama. Ele tem que continuar fazendo isso, porque se ele não fazer, não trabalhar isso aqui é a perna dele hoje. Sim. Se nós dar uma cadeira motorizada pro Kaique, vai acomodar muito. Então, o Kaique vai perder. Ofertas, Entendeu? nunca aceitei. Não aceita, eles não aceitam. Que bem. Porque eles querem a cadeira de banho mesmo que nós temos. Difícil ter uma cadeira desse porte, porque a MedSad, ela patrocinou a Paralimpíadas que teve no ano passado, no Verdão. E nós entramos com as cadeiras de banho, né? Foi a nível nacional, né? E nós entramos com o patrocínio da cadeira de banho. Montamos um stand dentro do ginásio e nós ouvimos os atletas, né? Então, o que mais foi colocado foi que as cadeiras de banho não é acessível, porque as rodas são lá embaixo e eles não querem. Eles querem fazer tudo sozinho. É deles. Independência. Nós instalamos poltronas. Eles brincam entre eles, né? As meninas que ficaram acompanhando falou: "Nossa, é muito diferente".
não pega, deixa que ele vai sentar sozinho. Então nós estamos, assim, cheios de defesa para ajudar, a gente tem que respeitar, entendeu? E quando você não coloca uma cadeira adaptada para o Kaique, você não está respeitando ele, entendeu? Uhum. Como o Kaique, como a Andressa, como várias pessoas que dependem de cadeira, de algum equipamento. Eu costumo dizer que a empatia, ela nasce do ouvir. É algo que a gente vê que acontece muito, que é essa superproteção que às vezes o tentar ajudar pode atrapalhar, pode até nos machucar. Já acontece, vou te dar um exemplo, eu sei dos meus apoios quando eu vou entrar dentro de um carro. Eu entro sozinho independentemente, então eu preciso de uma mão apoiando aqui, a outra mão e eu faço a transferência. Já aconteceu de pessoas vir e eu falar, não precisa, aqui tá tranquilo, eu consigo. E na hora que você vai, a pessoa vai e quer te levantar. Nisso ela tira o seu apoio do braço, que era o seu apoio. E você cai porque ela pôs a mão em você, Entendi. entendeu? Então a empatia, ela é você se colocar no lugar do outro, mas você pergunta, como eu posso lhe ajudar? Uhum. Não do jeito que você entende que é, se colocar no Exatamente. É lugar do nos outro. ouvir e Isso. não achar como é. Então, isso é algo que eu trago muito, porque eu sei que as pessoas não fazem, não é por maldade, é porque não sabem. Não, eu tô E o meu aprendendo com isso. papel é ensinar, para que a gente tenha um mundo verdadeiro, inclusive, De 100% inclusão, inclusivo. né? Amigo, maravilhoso que você falou, porque isso serve para tudo e para todos. Às vezes você acha que está ajudando uma pessoa mesmo, mas você está agindo simplesmente da sua forma, do jeito que você acha correto. Então, assim, eu tô ajudando o Kaique, nossa, ele achou ruim isso. Não, eu não tô ajudando e eu não tô sendo empática. É quando eu pergunto mesmo, Kaique, como eu posso te ajudar? Às vezes é completamente diferente do que eu imaginei, eu não sei, eu não Exatamente. faço ideia. Nós Porque nós precisamos não marcar um sabemos. bate-papo sobre isso. Sobre Eu isso. aprendi. Muito. Eu, desde a última vez que nós nos vimos, naquela época eu não sabia nada sobre isso. Era um mundo totalmente novo. Vai ser muito bom. Hoje eu sei algo que a gente pode trazer para ajudar, para ensinar as pessoas. Já me passa a sua agenda, daí eu trago mais pessoas. A Selma também vem e a gente faz um bate-papo bem Show de legal sobre bola. isso, empatia, ressignificar e resiliência, que é uma palavra que eu coloquei muito para esse ano, assim, sabe? Ser resiliente. Super interessante. Por quê? Porque Já tenho você até se a torna um grande campeão mundial na resiliência e você começa a trabalhar com propósito de vida e todo dia é uma bênção, é uma Com graça, toda né? certeza. Todos os dias. Eu busco todos os dias. Inclusive, eu tracei algumas metas, né? E vou cumpri-las, né? Se Deus quiser e permitir. Entrei na rede Mais Mulher, né? Mais mulheres fortes, mais mulheres Unidas. unidas, né? Que precisamos muito, né? Ser unidas. E assim, tem uma semana e me fez muito bem mesmo, de levantar sem precisar me chamar e subir no palco e falar da Hum. empresa. Foi mais fácil, né, porque eu estava com o apoio da nora e da filha, do lado direito e do lado esquerdo. Então assim, vai, eu levantei e Deus primeiro, né, e Isso. elas do lado, eu consegui levantar. Então a Rede Mais Mulher, eu tô todos os dias, eu tô cumprindo o meu horário de, participar das palestras, ouvir histórias, né, de Rede Mais mulheres. Mulher é um grupo de mulheres ligadas à área da saúde? Como Não, funciona? todas as áreas são empreendedoras. Entendi. São empreendedoras, mulheres que estão trabalhando, são várias áreas, entendeu? Não é só da área de saúde, mas vai ter a segunda reunião em março, né? Dia 19 de março, se eu não me engano, vai ter outro café, Já fica um né? abraço para elas, então, né? São Um as carinho, mais né? Sendo mulheres. lembrada aqui no podcast. Então, assim, tudo que vem com o Kaique, eu tô aprendendo. E isso, para mim, é muito bom. Estar do lado dele, ser parceira dele, ouvir a história dele, me motiva a ser melhor e fazer mais ainda. Eu que agradeço, é o primeiro podcast do ano e foi um podcast assim tão gostoso. Eu agradeço por compartilhar sua história, agradeço por compartilhar seu conhecimento, Kaique, porque assim, hoje Kaique é palestrante, exatamente porque a gente não passou por algo assim. E você consegue trazer com naturalidade as pessoas para viverem um pouquinho o mundo da mudança, o mundo de não viver o amanhã, o mundo do não existe passado, só existe agora. Esse é o momento que nós temos e é o momento que nós precisamos viver. E você, Selma, o quanto é importante a gente ressignificar a resiliência. Coisas difíceis acontecem, mas nós estamos aqui por um propósito.
e viver por esse propósito, eu acredito que é a sua força diária de se manter aqui tão firme quanto você demonstra ser e demonstrou durante todo esse podcast. Então, muito obrigada a vocês dois por compartilhar comigo um pouquinho. Eu tô me sentindo aqui tão agraciada por ter ouvido vocês dois. Eu tenho certeza que quem ouvir esse podcast vai ser fantástico. Então, muito obrigada. Vou deixar com vocês uma palavrinha no final que vocês queiram deixar para as pessoas que estão acompanhando a gente. Pode. Eu fiquei emocionada, ela falando. Olha, Fiquei Dani, emocionada. eu que te agradeço sempre. A Dani, olha que engraçado. 2012, era o ano de 2012. Minha primeira competição foi no Campeonato Mato Grossense que teve de Muay Thai, lá no Colégio São Benedito. E foi também a minha primeira matéria na televisão. E quem era a apresentadora do programa? Um atleta aqui de Cuiabá, com o nome Kaique Angelim e tal. Ela nem sabia quem Ai, eu era o vou Kaique chorar. Angelim. Eu vou chorar também. Ela nem sabia. E depois dessa foram várias e várias e várias, até que um dia ela me entrevistou pessoalmente. Então, assim, pra mim é muito emocionante estar aqui, sabe? Fazer parte disso, porque você é uma pessoa que acompanhou o Kaique desde quando ele começou. Era um campeonato que era sem esperança, sem nada, sabe? Ali algo e cada vez mais, eu lembro minha primeira competição internacional, sabe? Passou um filme aqui agora e você sempre ali, aí a gente já se Saíram, conhecia assim, eu já trabalhava na TV e passava suas matérias no programa, que era Sim, Record nos Esportes na época. E exato. você saía sempre. E começou a ficar com mais frequência, até que hoje nós estamos aqui. E em todos os momentos, ali, desde quando nós nos conhecemos, que 2012, tem muitas. Ah, por quê? Para, né? Tanto tem você. Muitas. E você sempre foi muito parceiro. E você, tudo isso que nós falamos aqui sobre propósito, sobre amor, sobre fazer o que ama, você nunca precisou falar que você amava fazer isso. Porque a sua energia, ela sempre transmitiu isso. E você sempre fez isso com todo amor, com toda paixão. Então, para mim é muito importante estar aqui. Eu quero te agradecer que você faz parte da minha vida, da minha carreira, da minha história, do meu recomeço e também está fazendo parte agora do meu presente, que é o que a gente mais deve valorizar em nossas vidas, tá? Então, de coração, muito obrigado por tudo. E principalmente pelos momentos que eu estava na pior e você apareceu como um anjo. Vamos sair, eu consigo montar a sua cadeira e desmontar ela. Então, você teve empatias e você teve amor em momentos que você nem imaginou, mas que você fez parte também do meu recomeço. Então, muito obrigado, tá? E o que eu quero, baseado em tudo isso, que eu quero deixar é justamente essa a mensagem. Seja amor todos os dias da sua vida para quem está ao seu lado. Às vezes você pode achar que não está sendo nada nem inspiração para alguém, mas você sempre, em tudo que você faz. Falando de inspiração, meu primeiro podcast, um dos primeiros podcasts que eu participei depois do meu acidente foi com a Dani. E uma das coisas que eu fiquei te admirando e te observando é a forma como você se comunica. E se a gente puxar, inclusive, um passado daquela época para cá, a minha comunicação ela mudou totalmente. E você, naquele momento, você foi inspiração para mim. Então, em todos os momentos da sua vida, você é inspiração para alguém. Acredite nisso e faça o seu melhor todos os dias. Uau, obrigada, Uau. amigo. Olha, esse podcast começou com a Thelma e tá terminando com todo mundo. Mas que lindo, a união de propósitos. Eu acho que dá para colocar até o podcast assim, união de propósitos. E Deus abençoa em tudo e vai conectando as pessoas, né? E te trouxe como um instrumento aqui. E eu queria que você falasse um pouquinho com as pessoas através da sua história. Deixar um recadinho. Eu vou pegar só uma parte, dar continuidade dele. Tudo que ele falou, eu vou falar as palavras dele. Sou grata a Deus e você ser a primeira minha, como foi a primeira dele, não é por um acaso, né? E essa energia boa que você tem, que transmite, dá muita tranquilidade. Eu estava muito nervosa, mas assim, você me deu todo o suporte, segurança, né? Tô bem à vontade. E o Kaique também deixa, né? Ele cumprimenta e tem essa energia que é dele, né? Que soma. E é isso. Obrigado por tudo, tá, Dani? Obrigado mesmo, de coração. O que ele falou, eu ouvi. E é isso que eu vou levar de você, né? E eu vou ouvir muito falar ainda de você. Da gente. Com essa energia boa que você tem, né? De
pegar a cadeira, fechar a cadeira, não é qualquer um. Entendeu? Chamar para ir na igreja não é qualquer um. Entendeu? Pra Então você festa não é tem qualquer uma. vários, né? Pra É. festa tem vários que chamam a gente, mas Isso, pra tem. igreja são poucos. São poucos. E verei vocês grandes, porque é assim que propósitos funcionam. Deus vai preparando. Muitas pessoas querem estar realizando o propósito já, mas Deus constrói um propósito. E nós que, eu estou vendo que nós somos cristãos aqui, e todas as pessoas que foram enaltecidas na Bíblia, elas tiveram um processo de evolução, que elas nem faziam ideia, era assim, um pequenininho do pequenininho. A pessoa falava assim, mas eu? É, você mesmo. E eu sinto isso. Eu Então, falo assim que pessoas especiais vêm para pessoas especiais. Com certeza. Então, assim, eu acredito que eu fui privilegiada. Eu Amém. fui escolhida para ser mãe do Vitor e ter o Miguel e a Andressa comigo. Entendeu? São os três, eram os dois. O Vitor faleceu sem diagnóstico, né? O Miguel, paralisia, e a Andressa. E eu tenho sonhos. Eu tenho um sonho, né? Que eu tô batalhando. Que eu vou falar, né? Porque eu quero abrir uma casa Anjos do Lar, né? Eu peço para Deus, né, me acompanhar, me dar sabedoria, me dar discernimento, me dar muita saúde, porque eu tenho fé que eu vou conseguir. você coloca o pé Jesus, e ele coloca o chão. Amém. Firme e Muito forte. obrigada. Deus E abençoe vou demais vir aqui ainda vocês. falar sobre isso. E com certeza teremos vários outros podcasts falando sobre várias coisas do nosso propósito. Amém. Boa. Obrigada, gente. Eu que Obrigado, agradeço. Obrigado. Agradeço você, Kaique, de coração, Obrigado, minha tá? querida. E Tamo eu junto tô nessa. junto todos os Com dias. certeza. Vamos. Vamos nessa. Agora, o primeiro ponto nós já demos. Já Se foi. conhecer pessoalmente. Só tava no telefone. E agora, ó, o pessoal que está acompanhando a gente, quiser conhecer um pouquinho mais deles, a gente finaliza o podcast, mas vocês podem acompanhar daí, tá? As redes sociais, conforme estão no vídeo, do Kaique também, a gente vai colocar nas descrições, vocês podem entrar em contato, acompanhar, falar com eles, tudo que vocês precisarem e se inscreve no canal. Claro, um beijo grande e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.